Beleza. Está gravando já. Deixa eu fechar essa tela. Ok. Passou uma alma ali atrás. Deixa eu fechar a porta. Ok, pessoal. Então vamos lá. Né, aula de instrumentação hoje. Vocês conseguiram fazer a lista que eu passei, pessoal, os exercícios? Conseguiram? Eu não lembro se eu cheguei a resolver algum exercício da última lista. Deixa eu pegar aqui. Nível 2, deixa eu ver como que tá. Bom dia, Ana. Beleza, o Gabriel respondeu que sim, o Eudemir também. Ok, pessoal. Ainda não está compartilhando tela, né, com vocês. Tá, eu vou então só resolver acho que a mais complicadinha da lista, só para ficar com um exemplo. As demais é mais simples, tá? Eu não sei como que tá cada um aí em relação à lista de IRI. Tá? Eu vou fazer a última questão. Tá travando aí? Eu não sei, cara. Aqui em casa tá meio complicado a internet. E não dá pra mim ir no IF, porque se eu for no IF, meu computador não foi cadastrado lá na rede, eu não vou conseguir acessar. Entendi. Beleza, vou desligar a câmera então. Vamos lá. Só que eu vou desligar, não vai adiantar muito, porque depois eu vou compartilhar minha tela, né? Então, assim, acho que vai ficar pesado do mesmo jeito. Mas mesmo assim, pessoal, o conteúdo vai ficar gravado, tá? Qualquer dúvida, pode acessar depois. E aí na gravação não tem trava, né? Ok, pessoal, acho que todo mundo está enxergando minha tela, tá? Eu vou resolver o último exercício daquela lista. Ficar como um exemplo aí para vocês. Então, beleza, vamos fazer essa última aqui, ó. Deixa eu dar um zoom nela. Não, então eu tenho que determinar o range do instrumento, né? Então, para determinar o range do instrumento, eu tenho que determinar qual que é a pressão diferencial quando eu estou com 0% de nível no tanque, quando eu estou com a altura aqui, né, 0%. Eu tenho que determinar a ΔP, a pressão diferencial a 100%, quando o líquido está aqui. Então, eu tenho que saber qual que é a pressão que o líquido exerce, qual que é a pressão diferencial da tomada de alta em relação à tomada de baixa, quando o tanque está vazio e quando o tanque está cheio. Tá? Então, a gente sempre considera, quando não é medição de vácuo, tá? Um tanque tem a pressão negativa aqui no caso. E, bom, se for pressão negativa e o sistema for selado aqui, tranquilo, né? Se for sistema fechado, que não há como sair o líquido aqui de dentro das tubulações, não tem problema. Mas assim, a gente considera normalmente essa tubulação cheia, né? Então vamos calcular o range do instrumento primeiro, tá? Eu acho que na última aula eu passei umas dicas, né, de como resolver isso, né? Então, o que eu tenho que fazer? ΔP é 0%, tem que pegar a pressão do lado da tomada de alta, quando o tanque está vazio, menos
a pressão na tomada de baixo, do lado L, quando o tanque está vazio também. Tá? Então, vamos fazer primeiro aqui o lado da tomada de alta. Opa. Acho que deu uma caída aí, né? Acho que acabou dando uma caída aí, né? Beleza. Então, pressão do lado de 0% aqui, né? Então, quando o tanque está vazio, quando está em 0%, quanto que vai ser? Você tem que considerar essa altura, tá? Você tem que considerar essa altura aqui. Então, aqui no caso, quanto que é a altura, né? Aqui é 1000 menos 1200, né? No caso aqui vai estar 200 milímetros, 200 centímetros, né? 200 centímetros é igual a 2000 milímetros. Então, lembrando a formulinha, é altura vezes densidade relativa. Então, quando o tanque está vazio, você tem ainda essa coluna de líquido do lado da tomada de alta, né? Então, você tem 200 centímetros de altura. 200 centímetros dá 2000 milímetros, tá? E a densidade aqui, ó, é 1. Então, vezes 1, tá? Então, isso é 0%. Vai dar 2000 milímetros de H2O. Beleza. Agora eu vou pegar o lado da tomada de baixa, quando o tanque está vazio, tá? Então, esse 0% é em relação ao tanque, tá? Não é em relação a essa tomada. A tomada aqui sempre cheia, tá? Tá sempre cheia. Ok? Então, acontece, ó, desse lado, ó, já tem aqui o valor, ó, 1200 centímetros, que é igual a 12.000 milímetros aí. Vezes a densidade, que é 1, né? A pressão na tomada de baixa vai ser igual a 12.000 milímetros de H2O. Ok? E agora é só substituir na fórmula principal. ΔP é 0%. Eu achei pH 0%, achei PL, só jogar na formulinha. Então, ΔP é 0%, quando o tanque está vazio, vai ser 2.000 menos 12.000. Isso vai dar igual a menos 10.000 milímetros de H2O. Então, é negativo por causa da estrutura da fórmula, tá? Não que a pressão esteja negativa nesse exemplo, nesse caso, tá? Então, menos 10.000 milímetros de H2O. Beleza. Agora eu só tenho que determinar o ΔP a 100%. Né? Então, considerando aqui, ΔP a 100%, né? Pressão na tomada de alta, quando o tanque está cheio, menos a pressão na tomada de baixa, quando o tanque está cheio também. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos pegar aqui e fazer a primeira pressão na tomada de alta. O que eu tenho do lado do H? Né? 100%. Eu vou ter a altura vezes a densidade relativa. Só que aqui tem uma questão, né? Eu tenho, aqui nesse tanque, eu tenho duas densidades diferentes, né? Eu tenho 200 centímetros que estão selados e tem uma densidade de 1, né? Esse 200 centímetros aqui ele tem uma densidade de 1, tá? Como que eu cheguei nesse 200? Aqui desse lado tem 1000, esse lado tem 1200, tá? Então logo é 200. E aqui no tanque, eu tenho, quando o tanque está cheio, eu tenho 1000, né? Quando o tanque está cheio, eu tenho 1000 de altura em centímetros, só que densidade 2, tá? Então tem que levar essas duas informações em consideração e somá-las, tá? Então aqui, ó, pressão tomada de alta, 100%, vai ser igual a os 1000, que dá 10.000 milímetros, né? 1000 centímetros é igual a 10.000 milímetros,
vezes a densidade do líquido 2, tá? Mais a altura daquela tomada até chegar no instrumento, que dá 2.000 milímetros, vezes 1, tá? E aqui eu chego aos 22.000, né? Ok. Beleza. O lado da tomada de baixo, pessoal, não há necessidade de calcular novamente. Por quê? Porque aqui não vai alterar, ela sempre está cheia. Então, aqui a gente já sabe que a densidade é 1, né? E a gente já sabe a altura, e a gente já calculou aqui a pressão, tá? Então, eu posso jogar essa informação já direto na fórmula, tá? Então, ΔP a 100%, eu pego e só substituo os valores aqui, ó. Pressão na tomada de alta a 100%, né? Vai ser igual a 22.000 milímetros aqui, menos pressão na tomada de baixo, que eu já descobri lá em cima, que é 12.000. Isso vai ser igual a 10.000 milímetros de H2O, tá? Então, eu achei o range de menos 10.000 a 10.000, tá? Então, o range do instrumento vai de menos 10.000 até 10.000 milímetros de H2O. Isso daqui é 0%, isso é 100. Beleza, pessoal? O Claudemir tá meio complicado de enxergar. Tá travando aí, pessoal? Beleza. Alguma dúvida até aqui, pessoal? O pessoal que está conseguindo acompanhar, né? Tá travando um pouco aí. Tá, beleza. Até aqui tá tranquilo, então. Tá um podcast, a imagem não tá aparecendo. Podcast. Essa é boa, hein, velho? Deixa eu tirar de novo e tentar colocar. Vamos lá. Para mim a impressão que dá para mim é que vocês estão recebendo a imagem. É, é foda. Agora foi. Então tá bom. Ai, ai. Tá. Sei lá, né? Mistérios da RNP, cara. Só que eu não gosto de ficar nesse negócio. Vai pro Meet. E vai pro não sei o quê. Cara, é uma merda. Tudo é uma merda só, velho. Não adianta nada. Sai de um lugar, vai pro outro. Ai, ai. Mas tá bom. Vamos lá, vamos continuar. O conteúdo vai ficar gravado, pessoal. Então, essa resolução aqui, quem tiver dúvida, tá? Até a parte do range, eu achei o range, tá? De menos 10.000 a 10.000 milímetros. Tudo bem? Então, eu respondi a letra A, tá? A resolução tá aqui, de forma bem organizada, que nem o pai sabe fazer aqui, tá? E agora vamos fazer a segunda questão, né? Saída do instrumento quando a pressão diferencial for menos 5.000 milímetros. Então, a saída aqui, ó, é de 4 a 20 mA. Então, o que eu tenho que fazer? Ele me deu a pressão diferencial do tanque. Só que olhando essa pressão diferencial, eu não consigo saber de primeira qual que vai ser essa altura em porcentagem, tá?
Dá para resolver em uma única etapa, relacionar a pressão diferencial já direto com a saída? Dá, só que eu acho que é mais complicado e mais confuso. Então, o que eu recomendo fazer? Verifica quanto equivale menos 5.000 milímetros de H2O em porcentagem, tá? E aí, achou a porcentagem, relaciona com 4:20, utilizando aquela formulinha do valor pedido. Tudo a gente consegue resolver com a formulinha do valor pedido. Então, o que eu preciso aqui de primeiro? Porcentagem, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e isolar a porcentagem daquela formulinha do valor pedido, tá? Eu vou apagar aqui. Bastante coisa, né? Deixa eu apagar aqui, tá? Beleza, tá apagando. Subir aqui em cima, vou apagar esses desenhos maravilhosos aqui. Beleza. Borracha mágica, né? Fosse assim nosso caderno, seria bom, né? Só passa uma vez já era. Maravilha. Beleza. Então, qual que é a formulinha lá do valor pedido, né? Valor pedido é igual ao nosso spam vezes a porcentagem dividido por 100 mais zero vivo, né? E não incluir esse zero vivo assim, pessoal. Senão vai dar cagada, tá? Não é isso. Tudo bem? Então aqui eu preciso isolar a porcentagem. Então vai ficar a porcentagem. O zero vivo está somando para subtraindo para o outro lado. Então vai ficar o valor pedido menos zero vivo. Vezes 100 está dividindo, passa multiplicando. E o spam está multiplicando, passa dividindo para o outro lado. Então, primeiro, eu tenho que achar a porcentagem em relação ao range do tanque, tá? Então, esse primeiro spam aqui vai ser em relação ao tanque, tá? Que é a pressão diferencial que eu calculei, tá? Então, o spam vai ser o valor superior menos o inferior do range. Então, o que você vai ter aqui? Vai ter 10.000 menos 10.000, né? Que o range é de menos 10.000 a 10.000. Então, o valor superior é o 10.000, inferior é o menos 10.000. Aqui vai fazer jogo de sinal, vai ficar positivo, tá? Então, aqui o nosso spam é igual a 20.000, tá? O zero vivo é o valor inferior, no caso é o menos 10.000, tá? Que é o ZV aqui. Então, e o valor pedido vai ser o menos 5.000 lá da fórmula. Então, porcentagem, você pega e substitui menos 5.000 menos 10.000, tá? Poderia usar colchete, né? Não sei se ajuda. 100 dividido aqui por 20.000. Beleza. Então aqui internamente vai ficar 5.000 positivo, né? Então 5.000 vezes 100 aqui. Acrescento 2 zero.
dividido pelos 20.000 aqui embaixo. Corta, 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 corta. 25%. Então, a altura do nosso líquido aqui no tanque vai estar em 25%, né? Vai estar mais ou menos, mais ou menos por aqui, né? 25% de líquido. Beleza. Agora eu vou aplicar a mesma fórmula, tá? Vou aplicar a mesma fórmula, só que aqui no caso o spam vai ser em relação 4 a 20 mA. O zero vivo vai ser o 4, tá? Porcentagem 25 e eu vou achar a minha saída, qual que é o valor transmitido ali, tá? Então, beleza, agora é só a parte mais fácil, né? Então, o valor pedido ou o valor transmitido, tá? 20 menos 4 é 16, tá? Vezes os 25% que eu acabei de encontrar, dividido por 100, mais os 4 mA. Tudo bem? Vamos lá. 16 vezes 25 dividido por 100. Então dá 4, né? 4 mais 4, 8 mA. Ok? Acho que essa era a mais complicada dos exercícios. Resposta 8 mA aqui. Tudo bem? Ok, pessoal? Deu certo aí? Bateu as continhas? Vou fazer só essa, porque essa era mais complicada. Mas se você consegue fazer essa, as demais eu acho que é tranquilo, tá? Beleza. Maravilha. Então vamos lá, pessoal. Hoje eu acho que eu encerro o conteúdo sobre nível e daí eu vou fazer uma aula com vocês depois no Tinkercad, tá? Tentando fazer um ultrassônico aí. Vamos ver se sai semana que vem. Então hoje eu encerro o conteúdo teórico de nível, acredito eu. Tá? Deixa eu ver aqui. Beleza, pessoal. Então a gente tá vendo, a gente já viu medição direta, tá? A gente já viu medição direta, que é quando você usa réguas, você usa boias, você consegue olhar direto para o tanque e saber a altura do líquido, né? Usa visores. E a gente está na medição indireta, né? E na medição indireta, você usa outras grandezas físicas. E a primeira grandeza física que a gente analisou foi a pressão, que é também a mais utilizada para a medição de nível, tá? E a gente gastou um bom tempo nela porque ela é a mais importante, tá? É mais utilizada do que qualquer outra grandeza física dentro das indústrias, tá? E aí a gente viu pressão, medição quando o tanque é aberto à atmosfera, quando o tanque é pressurizado. Com borbulhador eu cheguei a explicar, mas não é uma medição muito exata, tá? Mas em caso que você tem um líquido com sólidos que acaba entupindo aqui, ou seja, acaba empedrando aqui no fundo e impedindo a medição, é uma boa sugestão, tá? Mas acaba quebrando um galho aí e dando para fazer medição, tá? E hoje a gente vai ver as outras grandezas físicas, tá? Então, medição de nível por empuxo, pessoal. Então, ela é baseada, deixa eu ver, no princípio de Arquimedes, tá? Que diz o quê? Que todo corpo mergulhado em um fluido sofre ação de uma força vertical dirigida de baixo para cima, né? Igual ao peso do volume do fluido deslocado. O que significa isso? Peso do volume do fluido deslocado. Imagina que você tem um corpo, você mergulha ele nessa água. Então, antes de mergulhar, essa altura desse líquido estava aqui, por exemplo, tá?
E aí quando você mergulhou esse cara aqui dentro da água, essa água veio parar aqui em cima, né? Então o peso do volume, o volume é esse daqui do fluido deslocado. Então o volume do fluido deslocado foi isso, tá? Então pega esse peso, tá? Do fluido deslocado, né? O peso do volume do fluido deslocado seria essa parte. Então assim, ele está dizendo o seguinte, esse princípio, que quando você mergulha um corpo dentro da água, existe uma força contrária, tá? Que surge de baixo para cima, contra o peso desse corpo, desse objeto que você está mergulhando. É claro que há um deslocamento, né, do líquido. E esse deslocamento aqui, você consegue saber qual que é a força que está sendo gerada relacionando com o peso que há nesse volume, tá? Desse volume que foi deslocado. Então, essa é a formulinha, volume vezes densidade do líquido, né? Ou peso específico do líquido, tá? Então, essa força contrária é o empuxo, né? É assim que a gente consegue ter os barcos flutuando aí na água, pelo princípio de Arquimedes aí, tá? Então, normalmente você tem aqui você tem dois exemplos, né? Um sistema já eletrônico, né? E aqui um sistema mais mecânico, tá? E aí você tem você tem aqui o corpo mergulhado na água, tá? Só que acontece, é meio complicado você relacionar com a altura desse líquido. Então, muitas vezes você acaba associando com o peso do flutuador. Então, essa formulinha de baixo aqui mostra isso, que em vez de eu utilizar a informação do volume da água, né, em vez de utilizar esse volume aqui para mim saber a qual que é a altura desse líquido, né, ou a força gerada para mim relacionar essa força com a altura, eu pego o peso do objeto, que é mais fácil. Ó. Eu consigo ligar o objeto a uma estrutura mecânica que, colocando uma escala graduada, eu consigo indicar a altura. Então, essa formulinha de baixo aqui está relacionada com o objeto, tá? Então, você pega, baseado no objeto, você faz a medição da altura ali, tá? Aqui está mostrando a instalação industrial, né, de um medidor desse, tá? A medição de nível por interface, também utilizando aqui o flutuador, né? Então, conforme ele vai mergulhado, conforme a densidade do líquido, ele acaba penetrando mais, né? E aí você tem duas alturas diferentes, né? E aqui é colocado um visor para demonstrar esse deslocamento, né? E aqui mostra também os dois líquidos que não são miscíveis. Então, medição de nível de interface é quando você mede líquidos que não se misturam, que nem água e óleo, tá? Por exemplo. Mas, sinceramente, eu não vi aplicação desse cara dentro da indústria, tá? Por empuxo, tá? Não sei se empresa de petróleo pode ser que encontre esse cara aqui. Então, eu não sei dizer como que eu relacionaria, vamos falar assim, esse peso, tá? Com o líquido A, né? E com o líquido B, tá? Isso daqui eu não sei dizer como faria. É claro que visualmente é fácil até, né? Considerando o deslocamento do líquido, né? Eu consigo saber qual que é a força gerada, né? Pelo deslocamento do líquido. Mas em relação somente ao peso do objeto, eu já não sei como que faria essa medição, tá? Então eu não vi a aplicação desse cara na prática. Medição de nível com raios gamas, pessoal. Então é utilizado quando você tem condições difíceis de manuseio, tá? São líquidos corrosivos, abrasivos, quentes, sob pressão elevada, alta viscosidade. Então você tem um líquido que ele é difícil de manipulação, tá? E aí qualquer coisa que entra em contato com esse líquido acaba
acaba sofrendo, né, degradando o equipamento, o objeto, o equipamento de medição, o raio gama é uma opção, tá? Quando eu morava em Três Lagoas, o pessoal da International Paper, eu dava aula no Senai, o pessoal da International Paper falou que tinha lá tanques que utilizavam esse medidor com nível com raio gama. Eles falaram que para entrar na área, você tinha que usar uma roupa especial para se proteger da radiação e fazer a manutenção ali no local, tá? Então, assim, raio gama é bom pelo fato de o equipamento ser, como fala, não entrar em contato com líquido, então a vida útil dele é preservada. O ruim é que o cara que vai dar manutenção acaba tendo que tomar uns cuidados a mais, tá? E a relação aqui é inversa, ó. Você tem uma fonte de radiação de raio gama que é posicionada aqui, tá? E aqui do outro lado tem um sensor que acaba percebendo qual que é a intensidade desses raios gamas, né? E a relação é inversa. Por quê? Porque quando o líquido está aqui em cima, a maior parte da energia acaba sendo armazenada por esse líquido, tá? Então chega pouca energia aqui. Então uma relação inversa. Quanto menor a intensidade aqui da energia armazenada, maior é a altura do líquido, tá? E aí quando o nível está aqui embaixo, aqui a intensidade é extrema, né? Aqui tem um exemplo, né? Desse lado aqui, ó, você tem o emissor de raio gama e desse lado você tem o sensor, né? Que acaba pegando essa ionização. Então não tem contato com o tanque, ó. Acaba sendo externo aí. Aqui a aplicação, aqui já fala, né, para verificação de densidade, tá? Medidor de nível capacitivo, pessoal, tá? Então, o capacitor, né, normalmente formado por duas placas, né? Então, aqui nesse exemplo, uma placa seria essa placa do centro, essa sonda metálica, tá? E a outra placa do capacitor seria a própria parede do tanque, tá? E aí, como que você percebe a capacitância, né? A variação da capacitância? Você consegue, uma das formas de você conseguir variar essa capacitância é devido ao dielétrico que está aqui no meio, ou seja, o líquido isolante que está aqui no meio. Então, quando o tanque está vazio, o dielétrico seu é o ar. Entre esse metal e esse, o ar que é o seu dielétrico. Então, você tem uma capacitância. Conforme o líquido vai aumentando, o dielétrico ar vai sendo trocado pelo dielétrico do líquido aqui, tá? E aí você percebe essa alteração de capacitância, vai aumentando a capacitância, e aí você relaciona com a altura do líquido, tá? Quando o líquido é condutivo, tá? Você tem que fazer um isolamento. Por isso que você vê duas camadas. A interna aqui é o metal e a cisterna aqui é a camada de proteção. Normalmente é um teflon, tá? Porque se o líquido é condutivo, acaba fazendo um curto-circuito aqui entre as placas, né? E aí mata a capacitância, não tem mais capacitância, tá? Então, assim, essa variação você relaciona com a altura do seu líquido, né? Aqui do lado tem uma sonda, né? Desse tipo de aplicação, tá? Medição de nível por ultrassom. A maioria dos TCC da galera aí é baseado em ultrassônico do Arduino, tá? Então, para gerar ultrassom é utilizado o piezoelétrico, tá? Então você aplica uma alta frequência sobre esse piezo, uma alta tensão alternada sobre esse piezo elétrico. E aí acontece, ele acaba gerando som, ele acaba se deslocando, né, fazendo pequenos movimentos e acaba gerando som, tá? Então esse som bate na água e retorna. Então você, baseado no tempo que leva para o som bater no líquido e retornar, tá? Você sabe qual que é a distância, tá, desse líquido aqui em relação ao equipamento, tá?
Então, normalmente se considera a velocidade do som, e aí, baseado no intervalo que demorou, você já conhece a velocidade do som, você consegue saber qual que é a distância aí, tá? Qual que é a desvantagem da sonda de ultrassom, pessoal? Se tiver bolha aqui, ele já não consegue medir direito, tá? O som vai bater na bolha, vai retornar e vai ter informação errada. Ou se não, se tivesse uma pá giratória aqui no meio, tá? A aplicação com ultrassom acaba ficando difícil nessa situação, porque se o líquido está abaixo aqui, a hélice na hora que está girando, a hélice passa aqui na frente do ultrassom, acaba gerando um sinal falso. Apesar que esses aparelhos, tá? Você consegue regular qual que é o intervalo de emissão de pulsos, né? Se vai ser mais intenso, se vai ser menos intenso dentro da água, dentro do líquido, né? Teve uma vez que o pessoal na empresa que eu trabalhava quis colocar para medir o nível de massa que ficava numa rosca sem fim. Então tinha uma rosca sem fim e aí você tinha uma quantidade de massa aqui e queria medir essa massa. Só que o complicado é o seguinte, quando essa rosca sem fim girava, acabava o ultrassom falhando na medição, né? Aí os caras falavam, que merda, essa bosta não funciona, mas realmente não foi criado para funcionar com esse tipo de elemento, né? Só que o manual do sensor ultrassônico trazia informação de como regular quando tivesse essa situação, né, de objetos móveis. E aí eu consegui regular lá e ele funcionou até legal, né? Não era utilizado para controle, só para indicação e aí ficou mais estável, tá? Então, a única coisa que eu fiz foi configurar ele para diminuir a quantidade de pulso que ele mandava para a água aqui e fazer uma média mais ponderada aqui para, como fala, medir de forma correta aí, tá? Por radar, sinal eletromagnético, tá? A diferença está na frequência, no caso lá era 20 kHz, aqui já é 9 GHz, tá? Então é uma onda modulada, tá? Contínua modulada. E aí você pode ter onda guiada, que no caso aqui esse caso aqui é onda não guiada, é radar com onda não guiada, né? Ele emite o sinal eletromagnético, bate no líquido e volta, tá? E aí ele sabe distância. Quando é onda guiada, na saída desse cabeçote aqui vai ter uma sonda, é um cabo comprido, tá? E aí a gente fala que é onda guiada, porque o sinal eletromagnético vai sobre esse cabo e volta, tá? Em relação ao ultrassônico, ele acaba sendo mais eficiente, porque quando tem líquido com espuma, você consegue fazer emissão. Quando tem agitadores, ele acaba sendo mais preciso. Em lugares que tem poeira em suspensão, por exemplo, você tem silo de açúcar, por exemplo, tá? O silo de açúcar tem muito pó em suspensão aqui, ó. Então ele acaba sendo mais eficiente, tá? Principalmente se ele é onda guiada. Se ele é radar, sinto muito, né? A experiência prática minha não foi uma das melhores. Deu para ler, mas deu bastante trabalho, tá? Só que assim, ele acaba sendo mais exato e também não é só utilizado para medição de nível, né? Você acaba vendo também em outras aplicações para medição de distância também, né? Acaba sendo aplicado aí. Tá? O pessoal que gosta de multar os outros aí na estrada. Não sei se tem alguém que tem pai policial, que me desculpe aí, mas é utilizado também pelo pessoal da polícia aí para verificar a velocidade do carro, né? Ok, pessoal. Essa etapa aqui, a gente terminou as grandezas, medição indireta, tá? Então aqui acaba a medição indireta. Outras grandezas que são utilizadas para medição de nível, tá? E a última etapa é medição descontínua, tá? Medição descontínua de nível. Ou seja, é o caso da caixa da água aí, né? Você só está interessado em saber quando o líquido está no máximo para poder
parar o fluxo de água e parar de encher sua caixa da água, né? Então você só está interessado em alguns pontos. Você não está interessado em saber qual que é a variação desse líquido, né? E também não há necessidade. Ninguém fica interessado em saber qual que é a altura da sua caixa d'água, né? Não é tão importante assim. É claro que é importante você saber se esse cara está dando conta do recado. E por isso que a gente instala o chamado ladrão, né? Que fica em uma tubulação na parte de cima, porque caso falhe essa boia, acaba falhando, o líquido vaza pelo ladrão e aí você vê aquela lagoa linda, né? Aquela cachoeira da sua piscina lá, né? A céu aberto caindo, ou seja, a tua boia deu problema, deu merda lá em cima, tem que verificar, tá? Então, pessoal, a gente está interessado em alguns pontos. A gente quer saber muitas vezes qual que é o mínimo, tá? Ou o máximo, tá? Então, alguns pontos intermediários. O primeiro é medição de nível com eletrodos, tá? Aqui tem uma figurinha desse cara. Você vê que ele tem várias anteninhas aqui, ó. E cada anteninha dessa tem um comprimento diferente. Então acontece, aqui ele está ligado com o amperímetro, né? A ideia aqui é que a resistência do líquido é menor do que a resistência. Aqui você tem as resistências. Essa resistência tem uma resistência maior do que a resistência do líquido, né? Então, conforme a altura do líquido vai aumentando, a intensidade da corrente também vai aumentando, né? Porque acontece, você acaba eliminando essa resistência. Então a corrente elétrica, em vez de passar pela resistência maior, ela sempre busca o caminho mais fácil, né? Então passa por aqui a corrente elétrica, a maior parte da corrente, e isso vai aumentar a intensidade da corrente. Você sabe qual que é a altura do líquido relacionando com a corrente elétrica aqui, tá? Ou se não, tem também com hastes em tamanhos diferentes, só relacionado com uma chavinha, tá? Vai fechando chavinha e tá tudo certo, tá? Nível com boias, né? Aqui tem um padrão industrial e aqui no caso está usando para indicação. Quando o líquido chegar a empurrar essa boia para cima, vai fechar esse contato. A lâmpada vai acender indicando que está no nível mais alto aqui, tá? Aqui é um exemplo desse cara sendo aplicado num tanque, criancinha pequena aí, tá? O capacitivo, tá? Aqui está mostrando o que o líquido é a outra parede, então o líquido é condutivo, tá? Você não precisa fazer esse tipo de instalação. O que você comumente vê é instalado na parede do lado. Então você coloca aqui, por exemplo, um visor de acrílico, tá? E normalmente esse sensor capacitivo tem uma regulagem de sensibilidade, né? Através de um clean pot, que é um potenciômetro para correntes pequenas. Então, assim, quando o líquido chega aqui na altura, ele acende uma luzinha e aí normalmente esse cara, a saída dele é a transistor, tá? Que vocês estão vendo lá com o Lucas, papai Lucas, né? Então, ele internamente tem um transistor e aí esse transistor é a chave, é uma chave eletrônica. Acaba sendo utilizado como chave eletrônica, não como amplificador, tá? Indicando a altura máxima aí, tá? Então, normalmente o símbolo do sensor capacitivo ou indutivo, tá? Normalmente é um losango aqui, tá? E aí tem o símbolo se a chave é aberta ou fechada. Então ele tem 3 fios normalmente. Aqui é 24, pode ser 110 também, tem que ver a especificação do seu sensor. E aqui, normalmente, se ele for... Agora, deixa eu puxar na memória, pessoal. Se ele for transistor PNP, tá? Eu estou puxando a memória. Se estiver errado, vocês me corrigem. Se ele for PNP, aqui vai chavear os 24 volts, tá? E aí você pode mandar para o seu indicador, para onde você quiser, tá? Se ele for NPN, aí ele chaveia os 0 volts, tá? Ele chaveia a parte de baixo aqui, chaveia esse sinal, tudo bem? E aí, é claro, na sua carga você tem que ligar os 24 volts do outro lado, tá?
Chave vibratória, tá? Usa aí um cristal piezoelétrico, tá? Então ele fica em vibração constante. Na hora que ele é inserido em sólidos, tá? Ele acaba mudando essa frequência de vibração. E aí a parte eletrônica acaba percebendo isso, mesmo seja sólido, seja líquido, ele acaba percebendo isso e acaba indicando que houve alteração na sua vibração, tá? E ficando uma frequência de vibração constante. E aí se relaciona isso com que o líquido chegou na altura do diapasão aqui, tá? Que é diapasão, o nome dessa parte aqui com 2 chifrinhos, o garfo. Também é utilizado como chave de fluxo, né? Quando você pode instalar numa tubulação, se está tendo um fluxo de líquido, você está com o diapasão aqui, né? Está tendo fluxo de líquido, ele percebe essa presença do líquido, muda sua frequência de vibração e aí você consegue saber que há fluxo constante. Medição de nível de sólidos, pessoal. Seja, no caso aqui, sólidos para medição analógica, tá? Você tem aqui dispositivo eletromecânico, tá? Normalmente ele tem, o que acontece? Ele tem um peso, tá? Ele tem um peso e aí tem uma régua. E aí aqui em cima, o que acontece? Você tem um tipo de um motor que vai soltando esse peso. Então, conforme ele vai soltando esse peso dentro do sólido, tá? Para medição do sólido, vai contando o pulso. Ele encosta na superfície do produto e aí, quando ele percebe que o peso alterou seu peso, ele inverte a rotação. E aí ele consegue saber qual que é a altura desse sólido. Tá? Então ele vai descendo essa haste com o peso na ponta, enquanto ele está sentindo que o peso está descendo tranquilo, ele sabe que não chegou no sólido. Chegou no sólido, tocou, ele percebe que alterou a densidade, porque acontece, o peso que estava causando a atração aqui do fio, né? Na hora que ele encosta, ele percebe que ficou mais fácil de desenrolar aqui a bobina. Ele percebe isso, então ele inverte o sentido de rotação e ele sabe qual que é a altura desse sólido. Tá? A vantagem é que ele é preciso para medição de sólidos, acaba sendo eficiente. Tá? Outro elemento muito utilizado para medição de sólido é a célula de carga, tá? Que é um sensor resistivo, peso resistivo. Então você tem que cortar o pé do seu silo e colocar ele no meio, tá? E aí você vai relacionar a variação da resistência aí com o peso que está causando sobre o silo. Outro que saiu também, aqui ó, o exemplo, né? Você corta o pé e instala ele. Aqui um medidor da Toledo, utilizado em balanças aí. E essa célula de carga aqui, pessoal, ela é presa na estrutura metálica do silo, tá? Então, se você está com o seu silo lá, ele é preso nessas pernas, em todas as pernas do silo, e aí ele percebe a alteração na estrutura metálica, tá? A gente viu uma aplicação dessa, mas quando eu trabalhava não funciona muito legal, não. Mas se você instala um desse em cada silo desse daqui, ó, tá? Cada perna do silo. E é só. E é só, pessoal. Por hoje é só, tá? Eu não vou passar. Hoje eu não vou passar, como fala, atividade para entregar, tá? No caso, a aula está sendo gravada, estou pegando o nome de vocês aqui, quem está na sala. E a semana que vem eu capaz de eu colocar uma atividade sobre sensor ultrassônico. Eu acho que o bimestre acaba semana que vem, né? Acaba dia 4, pessoal. Dia 4, né? Dia 5. Tá. Tá.
Então eu não vou passar atividade semana que vem, não. No caso, tá, beleza. Bom, pessoal, é... Ah, tá bom. Passar nada, não. Então, assim, vamos encerrar a nota do bimestre com as atividades que foram passadas até aqui, tá? Se eu postar atividade semana que vem em relação à montagem do sensor ultrassônico, não vou cobrar nesse bimestre agora, tá? Deixar para o próximo. E aí a gente encerra com as atividades que a gente fez. Deixa eu puxar lá. Disciplina IRI. Vamos lá em IRI. Tá aqui. Deixa eu ver aqui. No caso foram duas listas, né? Lista 1, lista 2. Não teve mais atividade. Vocês querem que eu passe mais atividade, pessoal, para fechar a nota ou só as duas listas é o suficiente? Eu acho que quanto menos melhor, na minha opinião, né? Se eu fosse aluno, né? Porque beleza, pessoal. Então vamos encerrar só com as duas listas, tá? O importante das listas é que faça todos os exercícios, tá? É, Normalmente, quando eu passo esse tipo de lista, eu não cobro que fique correto e certinho, exato, mas eu quero que tente fazer, né? Para mim é importante que do processo de aprendizagem tentar fazer, tentar resolver. Isso que me interessa, tá? Então, se tiver atividade em branco, vai sendo descontada a nota, tá? É, Até chegar ao nível mais baixo aí, tá? Beleza, pessoal? Então esse é o último conteúdo do semestre. Encerramos por aqui, tá? E aí, se eu passar atividade semana que vem, vai ser para o próximo semestre, tá? Não vou passar sexta-feira para entregar na sexta-feira, né? Muita loucura, né? Ok? Obrigado, pessoal, pela atenção, tá? Mostramos aí hoje alguns tipos de medição de nível, apesar que o mais utilizado por vocês é o sensor ultrassônico. E é com ele que eu quero fazer uma atividadezinha semana que vem, tá? Obrigado, pessoal. Até mais. Falou.